Estou com essa de saco seguro, galera. Vamos agora com mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Salmão, Carlos Salmão. Estou no Consciência Positiva. Nossa convidada de hoje é a Silvinha. Estamos aqui com o nosso companheiro Márcio também. Hoje o nosso tema é estigma LGBT e HIV. É uma temática que a gente vai hoje bater esse papo aqui. Vamos se apresentar, né, amigo? Oi, pessoal, você já me conhece, né? A gente já vem aí construindo esse podcast, que é uma atividade do nosso projeto Testando de Consciência Positiva, essa ideia de levar a tranquilidade, de vamos nos testar, vamos fazer o autoteste, que a gente já vem divulgando desde o nosso primeiro episódio. E é um projeto do A Hora é Agora, né? Que tá dentro de uma atividade da Fiocruz. Então, a gente está aí com vários parceiros. Hoje a gente está aqui de novo no estúdio do Cuca Mudubim, que é um equipamento de juventude de Fortaleza. Valeu, né? Cuca! Então, nosso apoiador, nosso parceiro aí, a Prefeitura de Fortaleza e a política, né, de juventude. E, cara, que feliz estar recebendo a Silvinha, né? Salmão, a gente tem uma história, uma mística, assim, de que a Silvinha tá em algum canto aleatório e, de repente, ela me encontra, assim, no meio da rua. Quando é só a assombração da Silvinha, assim, né? Mas, gente, a Silvinha, né, é uma referência pra gente aqui no movimento LGBT aqui em Fortaleza. E aí eu queria que ela hoje se apresentasse, dissesse onde é que ela tá hoje atualmente atuando, né? E falasse aí um pouco dela, e a gente já entra nas perguntas para mandar brasa aqui, que hoje tem muita coisa para a gente conversar. Oba, muito obrigada, meus amigos, Carlos, Márcio. Obrigada, galera que está acompanhando o Testando de Consciência Positiva. Esses podcasts estão ótimos. Eu acompanhei os 2 anteriores. Está muito bom. E parabéns por essa iniciativa. Eu acredito que é muito bom um projeto como esse, com uma linguagem super nova, né, para a gente poder falar com a galera. Bom, gente, eu sou a Silvinha Cavalheiro, eu sou travesti, tenho 30 anos, né? Atualmente eu estou no governo do Ceará, na Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, como assistente administrativa, mas eu tenho alguns trabalhos também na área da população LGBT, que é onde eu milito fora do meu espaço de trabalho. Eu já fui vice-presidenta nacional da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que é a UNLGBT, e por essa entidade eu estou hoje ocupando mandatos no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e no Conselho Nacional de Combate à Discriminação, né? São 2 colegiados que estão ligados ao governo federal, do governo né? Acho que a gente... Por enquanto, a gente ainda tem que dizer do presidente Bolsonaro, mas que a gente já sabe que não é mais. E aí a gente, então, faz esse trabalho de propor políticas públicas para a nossa população, né, para desconstruir muito preconceito, muita discriminação, muitos estigmas e estereótipos, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, e ainda mais que eu sou membro recente do Consciência Positiva. Legal, gente. Silvinha, e aí, assim, acho que de cara a gente quer entender, né, exatamente como é que a gente chegou nessa história desse vínculo de dizer assim que o HIV ser tão vinculado à população LGBT, que ia mais, né? Assim, quem foi que inventou essa história? Assim, como foi que surgiu essa ideia? Infelizmente, essa ideia ela surgiu primeiro de fatos, né, do início da propagação da síndrome, né? A AIDS é uma síndrome que nos anos 80, quando ela foi descoberta, ela assustou muito a população do mundo, né? E naquela época, naquele momento, ela foi encontrada muito prevalente entre homens que faziam sexo com homens, ou seja, com homens gays. E, por conta disso, ela primeiro recebeu o triste apelido de peste gay.
né? E foi assim algo que contribuiu muito para a LGBTfobia, para a homofobia daquele período e para a LGBTfobia que teve de herança desde então. Porque aí nós ficamos, todos os segmentos da população associados a uma doença ou a um misto de doenças, né? E aí, quando a Organização Mundial da Saúde começou a investir em estudos, né, em informação para conhecer essa síndrome, descobrir qual era o vírus que provocava, o vírus HIV, e aí vi todos os avanços que tem hoje, até a gente poder hoje conviver de forma menos conflituosa com essa doença, mas, enquanto isso, a gente teve que enfrentar muito o conservadorismo, tivemos que enfrentar o preconceito de grupos religiosos, de lideranças políticas que surfaram na onda dessa doença sobre, principalmente, os homens gays, né? E aí as mulheres travestis, transexuais também passaram a ser vítimas recorrentes da contaminação, né? Mas é importante a gente também destacar que, embora a gente, no início da propagação da doença, foi o público prevalente, o público predominante, mas a gente nunca foi o público exclusivo. Ela não é uma doença só de pessoas LGBT+, ou que praticam uma determinada forma de sexo, né? É importante a gente lembrar para toda a galera que está nos ouvindo de que é uma doença que atinge todos os gêneros, todas as orientações sexuais, pode acometer a pessoa em todas as fases da vida, desde a fase da gravidez, ali pelo feto, como também pode, na infância, ser vítima de abuso, na adolescência, na fase adulta e até na velhice. Então, a gente precisa ter cuidado com isso em todas as fases da vida e saber que, embora começou com nosso público gay, travestis, transexuais, mas hoje essa ideia não prevalece mais. Isso. E assim, a gente vê que, apesar de todo esse processo, né, anterior, onde as pessoas não conheciam o vírus, né, e aí acabaram estigmatizando essa população, principalmente a maioria dos gays, né, e aí a gente vê que hoje, através da ciência, conseguiu evoluir todo esse processo de a pessoa não transmite mais, né, ou com indetectável igual a intransmissível, mas ainda a gente vê essa questão do estigma em cima, né, tipo assim, não, eu sou hétero, eu não vou fazer teste porque isso é uma coisa mais dos gays e tal, então, e aí a gente ainda entende isso hoje como um processo social mesmo, né, tipo, a ciência ainda há o negacionismo de achar que ainda estamos nos anos 80. Eu acho que era até compreensível, né, Silvia, na época, que as pessoas não conheciam, né? Mas acabaram, por exemplo, a monkeypox hoje, né, também estavam querendo estigmatizar os gays, né? Foi triste. E aí era como se estivesse voltando nos anos 80, assim, tipo, né? E aí ainda tem esse estigma. E aí eu também percebo uma questão do estigma, assim, não sei se tu concorda, a questão de, dentro da população LGBT, assim, como que tu acha que seria interessante a gente trabalhar essa questão dentro da população mesmo, a quebra do estigma, né? Porque existem LGBTs que são pessoas vivendo com HIV, né, como eu, né, como Márcio e tal, e outras que não são, né? Mas assim, ainda existe essa questão ainda, a gente vai até abordar do estereotipo, né, em cima da pessoa que vive com HIV, e como que a gente consegue, dentro do meio, assim, tirar esse estigma também, entende? É porque a gente vai até abordar em outro episódio sobre as pessoas e seus relacionamentos. Isso. Né? Sim. Mas, e aí lá a gente pretende fazer de uma forma abrangente, né? Mas aqui a gente já queria ver de ti isso, né? Porque às vezes, do jeito que às vezes tem os preconceitos com os passivos ativos, com os gays com são as pessoas transexuais, né? E aí vai ter também o preconceito de pessoas LGBTs
que são soropositivos, né, com as que não são, né? Então, assim, como é que tu vê, como é que a gente pode trabalhar essa quebra desse paradigma? Pois é, eu acredito que toda quebra de estereótipos, de estigmas, de preconceitos, ela começa com a informação, com o conhecimento, né? Quando a gente não conhece uma determinada coisa, a nossa primeira reação é o estranhamento, aí depois medo, né? E depois a separação, né? É a gente não querer conviver com aquilo, é a gente isolar aquilo e não querer mais conviver. Então, e isso acontece com a LGBTfobia. A LGBTfobia é esse processo onde a maioria da população cis heteronormativa não sabe o que é, não nos conhece, aí tem medo da gente, né? São tantos medos que a gente viu agora há pouco que boa parte desse ano o principal debate eleitoral não foi sobre a economia, sobre a inflação, sobre a educação. Não foram essas pautas as principais da eleição. As pautas principais da eleição foram que o governo de esquerda iria transformar todas as escolas em centros de produção de LGBTs, como se a gente fosse, né, tipo assim, feito, botão, né? Feito o botão por fábrica, né? Apertar um botão, sei lá, liga hétero, desliga LGBT, né? Enfim, não é. E as pessoas tiveram esse medo durante quase todo o ano de 2022. E, por isso, a gente continua sendo isolados e isolados, desde as nossas próprias casas, onde quem é LGBT+, da galera que está ouvindo a gente e sabe que vive dentro de uma casa onde todas as outras pessoas são, até o presente momento, cis heteronormativas, devem se sentir muito isoladas dentro de casa, né? Aí, na escola, também existe um isolamento por maior galera cis heteronormativa que, por influência dos pais, influência da mídia, fica também com medo de se aproximar da gente. E, por fim, né, a gente vê, então, que a gente sofre uma discriminação porque as pessoas não conhecem que identidade de gênero é uma coisa nata, está com você, né? Eu fui criada para ser homem, eu era para ser um menino, mas eu, por mais que recebesse ensinamentos para fala como homem, senta como homem, anda como homem, tá aqui eu, linda, maravilhosa, plena, sósia da Ana Paula Arósio, né? Inclusive, eu acho ótimo que a Ana Paula Arósio ainda não apareceu, porque aí eu posso continuar dizendo que eu sou parecida com ela, e fico só eu brilhando. Deixa ela na geladeira, né, Sônia Abrão? Deixa ela na geladeira, né, deixa ela bem quietinha lá na chácara dela em Londres, que ela pode, né? Eu fico aqui em Fortaleza. Então, a gente vê esse fenômeno acontecer com as pessoas e a gente, quando começa a explicar que identidade de gênero é uma coisa nata, que orientação sexual é uma coisa para onde o nosso desejo se inclina e que não tem nada a ver com quem te orienta, não tem nada a ver com o meio que você é criado, com a religião a qual você pertence, e que também a orientação sexual ela não é uma coisa estática, né? Ela não é estática, ela não permanece 100% a mesma orientação ao longo da vida. Ela pode variar em alguns momentos ou ela pode se modificar ao longo da vida. Então, quando as pessoas começam a entender isso, o preconceito vai diminuindo, a discriminação também vai diminuindo, vai passando. E com as pessoas soropositivas não vai ser diferente. Quando as pessoas começarem a entender como é que uma pessoa com HIV ela vive, que ela se cuida,
que ela se previne, que ela tem responsabilidade com a vida dela e com a vida dos parceiros dela, que não se contrai por conviver com essas pessoas, por dividir alguns utensílios com essa pessoa, né? Que não é não é como, por exemplo, Covid-19, que era uma coisa que você pegava se você estivesse perto da pessoa, né? Era um vírus, igual o vírus HIV, só que o vírus HIV não é transmitido numa coisa de um espirro, você está perto da outra pessoa. Mosquito, né? Você pode ficar sem máscara perto de uma pessoa vivendo com HIV que você não vai contrair. Agora, a Covid-19 tinha tudo isso e tinha um monte de gente negando, deixando os outros morrer e vem com preconceito para cima da galera LGBT mais soropositiva. Ai, gente, que vontade de mandar essas pessoas desnecessárias para o inferno. Igual a Soraya Tronic fez com o padre. Você não tem medo de ir para o inferno? Ele não quer pesquisar, né? Não quer pesquisar mesmo. Não querem. Né? O mundo se atualiza, mas as pessoas não, né? Então a gente tem que lembrar as pessoas, galera, que a atualização não é só o mundo, não é só o mundo que tem que se atualizar e evoluir. Vocês também, né? Vocês que estão aí. Então, se você é jovem, você ainda nunca fez nenhuma pesquisa sobre HIV, sobre AIDS, faz agora, Bi. Faz agora, amiga, sua louca. Faz agora, amigo. Cara, e assim, isso. Né? Como esse tema, como essa coisa da sexualidade, como tudo é muito transversal, né? Porque tu falando isso, eu lembrei de quando eu fui diagnosticado, que eu fui conversar com uma amiga, ela pós-graduada, gerente de banco, ela chegou para mim e perguntou se passava por beijo. Né? Então, assim, como esse processo da educação formal, né, o dia a dia na escola e tudo mais, aí vem aquele louco falar do kit gay, quando na verdade era só uma política de trazer para a educação, né? Quando a gente acaba que a nossa bancada conservadora aqui no Ceará não aprovou, né, debate de identidade de gênero e outros temas de sexualidade no plano de educação do Estado, né? Então, assim, como, querendo ou não, o tema da sexualidade, da saúde sexual, ela é transversal a esse processo da educação, inclusive, né? E de qualquer coisa relacionada à saúde reprodutiva. Porque, por exemplo, o que é que a gente poderia esperar de uma galera que nega até absorventes para as pessoas em situação de pobreza menstrual, né? Então, isso é misoginia, isso é ódio ao corpo feminino, é o ódio ao corpo que produz sangue, o sangue da vida, né? Porque é uma galera que fala tanto Deus, família, vida em primeiro lugar, mas não quer garantir um absorvente para uma pessoa. Sim. Né? E se não quer garantir um absorvente, como é que vai garantir também recursos para a produção dos medicamentos que as pessoas soropositivas precisam e para as pessoas que fazem tratamentos preventivos também se prevenirem, né? Eu faço tratamento com PrEP, né? Que eu acho que a gente pode explorar daqui a pouco ou então em outro podcast, mas eu faço tratamento com PrEP para me prevenir e aí uma vez eu fui buscar, eu tinha direito a 3 frascos e só me deram 1, porque disseram que estava escasso, que o governo federal ainda não tinha repassado. E aí eu fiquei assim, meu Deus, será que daqui a 1 mês, quando eu precisar pegar os frascos, não vão me dar mais? Né? E aí eu vou ter que interromper o meu tratamento de prevenção. Se está ruim para a gente que está tentando se prevenir, imagina para quem já vive e está precisando desse governo de sucateamento aí. Pois é, Silvinha, aí, já que tu entrou até nessa questão da prevenção, é justamente a nossa próxima pergunta, porque, inclusive, e aí eu mesmo não tenho uma resposta para essa pergunta, né? Que é, eu fico numa contradição. Ou aqui mesmo, o nosso projeto, ele é uma iniciativa com foco em prevenção para o público LGBTQIA+. Eu acho massa, porque quanto mais, já que eu sou gay, já que eu sou LGBT... política pra gente, né? É política pra gente, outros gays se prevenindo, né? É todo um trabalho coletivo. Mas isso não chega a estigmatizar também? Né?
Porque, por exemplo, quando você diz assim, vamos falar sobre PrEP e PEP, por exemplo, né, que tu citou agora, né, que para quem não sabe é aquela medicação que você pode se prevenir do HIV que está inclusa na prevenção combinada, né, que muitas pessoas ainda desconhecem por falta dessa informação. Sim. Então, assim, quando a gente fala dos índices, né, epidemiológicos, sai todo ano, a gente vê que é muito mutável, assim. Tipo, às vezes pode ser o índice maior em homens gays, às vezes pode ser um índice maior em pessoas héteros, às vezes isso muda muito, né? Então, aquela coisa do estigmatizar. E aí, por que a gente não tem essa coisa, a ideia de ter essa placa de que é uma política para os héteros, né? A gente fica nessa dúvida, assim, de como que a gente leva essa temática. A gente não sabe também, se a gente entendeu? abate ou se a gente abraça. A gente fica Esse naquela. posicionamento. Não, gente, sabe o que é que eu acho? Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente eu acho que não é problemático a gente enfocar na prevenção com os nossos segmentos LGBT+, em vez de também reforçar com a população hétero, porque o preconceito da população hétero é se achar que é imune. Né? A galera hétero acha, eu não preciso, né? Eu faço sexo, eu sou menino e faço sexo com menina, eu sou menina e faço sexo com menino, então eu não preciso. É só a gravidez, né? Tipo, então é uma galera que está com outros preconceitos, com outras questões de gênero, né? Também influenciadas pela política e pela religião, e aí a gente precisa só dizer assim, héteros, boa sorte, que outros héteros vivendo com HIV possam falar para vocês, para que vocês se cuidem, etc, etc, etc. Porque a gente vai cuidar da nossa população, porque não vão olhar para a nossa população com o mesmo olhar que eles se olham entre si. É salve-se quem puder, né? É salve-se quem puder, com certeza. E também porque, tipo, é totalmente diferente se, por exemplo, uma pessoa técnica desse conhecimento, mas que ela seja cis, heteronormativa, ela pode não ter a mesma sensibilidade, a mesma escuta qualificada para conversar com alguém que seja gay, ou então, por exemplo, que seja uma mulher trans ou travesti, ou um homem trans, né? Pode sair ali um pronome errado, né? Pode sair uma piada LGBTfóbica, a pessoa diz assim, eu vou quebrar o gelo com fulano, então eu vou fazer aqui uma piada. De repente, a piada é LGBTfóbica e a pessoa vai, em vez dela se interessar de se cuidar, aí ela vai perder total interesse, então não vai ser frutífero. Agora, se a gente faz aqui, da nossa linguagem, a gente fala, viado, vem cá, viado, te conscientizar. Olha sua sapatão. Se eu te pegar, coisa, sapatão, não se cuidando, coisando com as meninas, essa tua língua nervosa, a gente vai colocar num lugar, sapatão. Ou então, para trava, olha, trava. A gente vai te destravar. Se tu não se cuidar e tal, faz teus negócios com os bofe e tal, mas te cuida. É assim. Então, é a gente ter um olhar humanizado para a gente. Porque a gente sabe que, do contrário, não vai acontecer. Né? Então, eu acho que a gente tem que apertar o botão do FODA e SE, a gente aperta esse botão e a gente pensa, não, a gente vai falar sim para a nossa galera, sim, sem preconceito, sim. Arrasou, é isso mesmo. Eu acho que esclareceu muito, assim, né? Ou enegreceu, não sei. É como se, assim, a Silvinha como uma referência, né? Quase que ela, assim, o sentimento que eu tenho quando ela fala isso é dizer, tô chancelado. Qualquer coisa, olha lá no podcast, no episódio 3, a Silvinha disse assim, me deu autorização para cuidar dos meus, cuidar dos LGBTQIA+.
demais. Lógico, gente. E eu estou respaldada da mesma forma pelas minhas antecessoras, né? Brenda Lee, Tina Rodrigues, né? Que faleceram e foram travestis que lutaram pelos direitos de toda a população LGBT+, e que sempre falaram que é sempre nós por nós. Né? Todas as frases do movimento de travestis transexuais, elas não são apenas para nós que somos dessa identidade de gênero. São frases muito amplas, né? Que cabem em qualquer contexto. É tipo, nós por nós, nada sobre nós sem nós. Sim. Né? Então, esse nós... ele é para tantos públicos, é para tantos segmentos, então a gente está respaldado demais. Sim. Essa questão do HIV, né? Tipo assim, eu sempre coloco assim muito até mesmo para o movimento social de luta contra a AIDS, né? Que tem aquela coisa do lugar de fala, obviamente, né? Assim, eu vivo com HIV, a gente sabe como é que a gente sofre a discriminação da sorofobia, mas assim, eu acredito que como a gente tem uma dificuldade ainda de a gente estar numa sociedade muito preconceituosa, né? E as pessoas ainda não conseguirem estarem muito juntas, né? Por conta do medo da repressão social. E eu acabo falando, né? Aquela coisa, não é preciso ter HIV para você falar sobre o HIV, né? Aí, partindo dessa frase, né, que eu fiz até o convite para você participar do Coletivo Consciência Positiva, e eu percebi essa tua sensibilidade com o tema, né, com essa empatia, né, que é muito importante. E aí eu queria saber assim, como que surgiu essa empatia, assim, se você já teve contato com alguém que já teve essa questão de compartilhar contigo, enfim, um pouco dessa tua trajetória assim, com essa temática, assim, sabe? Que eu acho que é interessante até pra gente o que é que te mais, sensibiliza, assim, tu olha pra eles, os bichinhos, né? Tipo assim, bem doida, né? Bichinho de nada. Tem bichinho de nada. As bichinhas. As bichinhas. Não, eu acho que, inclusive, é muito ruim quando a gente tem esse olhar de miserabilidade para qualquer outro público, né? Qualquer outro público que sofre algum tipo de violência, que é vítima de algum tipo de violência, né? Por exemplo, no capacitismo, a gente vê que as pessoas com deficiência, elas são muitas vezes tratadas com esse olhar o bichinho tem deficiência, e, em vez da gente pensar que aquela pessoa com deficiência é uma pessoa que ela tem ali uma limitação, mas que ela tem outros potenciais que podem ser desenvolvidos e que muitas vezes ela desenvolve habilidades que pessoas sem deficiência alguma nunca procuraram desenvolver. Né? Então, eu detesto quando eu vejo pessoas falando com alguém que tem qualquer tipo de deficiência. Bichinho, fala como se estivesse falando com uma criança. Ou então não se direcionar à pessoa, né? Se direcionar ao responsável. Isso, né? Se direcionar para um acompanhante e tal, como se a pessoa não fosse capaz de responder por ela mesma. Sim. Eu acho isso tudo muito podre. Então, jamais eu faria isso com uma pessoa. Para mim, as pessoas vivendo com HIV, elas são como todas as outras pessoas, porque elas são como todas as outras pessoas. Né? Elas têm apenas uma condição de saúde crônica e que tem tratamento e que elas podem levar a vida de forma normal, como todas as outras pessoas. Eu acho que a gente tem que ressignificar os nossos conceitos de o que é ter uma doença e o que é estar doente. Né? Eu acho que a gente precisa ressignificar muito isso. Existem pessoas que têm uma doença, mas são hipersaudáveis. Né? E existem pessoas que são saudáveis, não têm nenhum tipo de doença, mas que elas estão doentes, elas acabam ficando doentes, adoecidas ali momentaneamente. E existe essa diferença. Então, as pessoas com HIV, elas são pessoas que têm uma doença, elas não necessariamente elas são doentes. Né? E ainda tem um processo assim, que, na verdade, nem se considera mais como sendo pessoas que têm uma doença, né? Tem uma infecção. Isso. Né? Então, a gente, no próximo podcast, né, a gente vai tratar sobre isso, né, também um pouco. Que aí a gente fala muito também sobre essa questão de
da diferença mesmo do HIV e da AIDS, né? Que a AIDS já é realmente quando, por exemplo, a pessoa não faz o tratamento, ela se torna doente. A gente já até mesmo, tocou nesse assunto lá no primeiro, quando a gente falou sobre mitos e verdades, né? Com a Mirleide, a gente questionou isso, assim, é verdade, é mito, qual é essa diferença e tudo mais, né? Mas é isso, assim, mas onde que te sensibilizou a causa, assim, a Pronto, pauta? foi quando a gente veio aqui falar de estigmas, foi justamente por eu ser vítima de muitos estigmas, né? Por exemplo, eu conheci um cara numa igreja católica e tal, aí troquei telefone com ele, aí depois ele foi me pegar em frente à minha casa para a gente dar uma volta e tal, aí a gente no carro conversando, aí eu vi que ele parece que ele não tinha percebido que eu era uma mulher travesti. E aí eu falei, olha, você sabe, né, que eu sou uma travesti? Aí ele, não sabia. Achei que você era mulher mesmo. Aí eu fui explicar, tá, não, eu sou travesti, sou mulher sim, e tal, papapá. Aí, quando a gente começou a falar sobre sexo, e aí ele foi e falou assim, mas você é limpa? Aí eu estava achando que ele estava falando de higiene. Aí eu dizia assim, não, eu estou bem limpinha, eu tomei banho, claro, né? Nesse instante. Eu adoro banho, né? Não sou dessas pessoas que tomam banho só nos sábados. Aí eu fazendo toda essa linha, achando que era isso. Aí ele, não, mas assim, você não tem nenhuma doença não, né? Aí foi quando a minha ficha caiu. Aí eu disse assim, quando você fala eu não tenho nenhuma doença, tu tá querendo falar especificamente de HIV, de AIDS, aí ele... isso aí. Ele falou assim, não pode comentar, né? Morrendo de medo. Aí eu falei, não, eu não tenho, eu faço exames regularmente, além disso eu me cuido bastante, as minhas relações sexuais são sempre com camisinha e tal. Aí ele disse assim, tá, não é porque eu tenho muito medo e tal. Aí mesmo, aí eu perdi muito do tesão nessa situação, e aí acabou que ele realmente depois não quis mais manter contato, eu também agradeci. Mas aí eu comecei a perceber que muitos parceiros tentavam tocar nesse assunto com vários dedos, né? E aí eu sempre falava abertamente, com muita tranquilidade, sobre essa questão da prevenção, né? E, inclusive, aproveitava para ter um papo com eles para falar assim, mas com as tuas parceiras mulheres cis, mulheres de vagina, você também tem essa preocupação? Uhum. Você também faz essa pergunta para elas? Você vai sair com uma mulher cis de vagina e você pergunta para ela, você é limpa? Você tem HIV? Você está com AIDS? Você não faz essas perguntas. Você não pergunta se ela se previne da mesma forma. E você se previne? Você está limpo? Você está limpo? Né? Você sabe, você já fez algum teste alguma vez para saber e tal? Então, sempre eu tinha essa oportunidade de trocar conhecimento. Mas aí, a outra situação de estigma que me chamou a atenção foi quando no ano, entre 2019 e 2020, eu tive muitas crises de dor de barriga estranhas, do nada, uma dor na barriga intensa, forte, e eu não tinha comido nada de diferente. E sempre que eu chegava nas unidades básicas de saúde, a primeira coisa que me direcionavam para fazer era um teste de HIV. E de outras ISTs. E aí eu ficava pensando assim, poxa, eu já li tanto sobre HIV, nunca vi, tipo assim, dor de barriga intensa ser um sintoma. E aí eu ficava me questionando e tal. E aí, toda vez que eu tinha essa crise de dor de barriga intensa, eu ia no hospital, na rede de saúde, e fazer teste de HIV e tal. Aí eu, não, tem alguma coisa de errado que não está certo aqui. Aí eu fui falar com os profissionais, eu fui dizer, olha, galera, por favor, viu,
vamos pensar aqui em outras coisas. Existem tantos outros exames de sangue para fazer. Por que só? Quer dizer que só por vocês terem me visto e dizer assim, é uma travesti. Aí pode ter HIV, né? Aí pode ter um HIV. Cara, surreal, sabe? né? Assim, eu fico cruel, é muito rindo de desesperado. Foi daí, foi por isso que eu disse assim, nossa, como a galera sofre? Porque se eu, que não tenho e estou com outros sintomas de saúde, eu chego num serviço público de saúde e sou tratada dessa forma, então a galera que convive deve ser tratada de forma muito pior, muito hostilizada, muito com assim desprezo ou até mesmo com um certo ódio, como tipo assim, a doença ainda existe por causa de vocês, né? Então, isso me solidarizou. E aí, até quando eu trabalhei no governo do Estado como coordenadora do Centro Estadual de Referência LGBT+, Tina Rodrigues, durante 10 meses, aí teve um tempo que eu fiquei lá e eu resolvi trabalhar essa pauta com o pessoal da PrEP, né? Porque até então a gente percebia que dentre os usuários também não queriam tratar, né, falar abertamente se conviviam com HIV ou não. Então eu disse assim, então eu vou puxar debates sobre prevenção para ver se começa a galera a se apontar e tal, e aí a gente tentar trabalhar outras parcerias. E aí é legal isso, Silvinha, porque inclusive todo esse constrangimento que tu coloca da unidade básica de saúde, a gente vem tentando resolver, inclusive com o nosso projeto do A Hora é Agora, do Testando de Consciência Positiva, porque hoje o A Hora é Agora, você pode solicitar seu autoteste pelo site e chega pelos correios na sua casa. É babado. Aí, né? Que legal, né? Que aí você sai daquele constrangimento, né, de chegar pedindo para fazer o teste. As pessoas do posto de saúde, sempre tem aquela vizinha fofoqueira no posto de saúde, principalmente se for no interior, da né? sua vida, né? E você pode também botar endereço de um amigo, porque não quero receber de casa por causa, né, da família e tudo mais. Enfim, o A Hora é Agora está vindo aí com os autotestes justamente para facilitar muito esse processo, né? E aí, quem quiser, né, www.ahoraeagora.org, você vai lá, faz sua solicitação e chega na sua casa. E, Márcio, bacana disso é porque, assim, essas coisas só estão desse jeito, a gente só está conquistando esses avanços porque a gente está também saindo desse lugar de ser só militante, né, de ser só a pessoa que convive, para ir para esse lugar de eu quero contribuir com políticas que melhorem a minha vida e a vida das outras pessoas que têm a mesma condição que eu. Sim. Né? Então, alguém começou a bater nessa tecla de dizer é o constrangimento, é isso, é aquilo, então, por que não fazer assim? E aí começa a surgir essas coisas. Né? Então, por exemplo, vocês aqui estão fazendo uma coisa que eu acho que dificilmente em outros lugares daqui do país ou do mundo estejam fazendo, né? De trabalhar especificamente por essa nova linguagem dos podcasts, trabalhar especificamente sobre a questão do viver com HIV, de combater esses estigmas, de combater o preconceito. Então, isso é muito importante. É verdade. Inclusive, né, meu diagnóstico é recente, de 1 ano e pouco, mas, e na época, né, assim, eu acho que eu pesquisei mais antes de fazer o exame, morrendo de medo, do que depois. Quando eu cheguei para fazer o exame, eu já sabia de tudo, né? E eu não lembro, assim, de um podcast específico da prevenção sexual da política de HIV e AIDS, né? O que tem é podcasts e pessoas que são convidadas, de repente, ou blogueiros. Geralmente no Dezembro Vermelho, né? Algum pessoal assim. Mas aí, Silvinha, assim, até pra gente já ir encerrando aqui o nosso bate-papo, a última pergunta é muito sobre a associação da sorofobia com a LGBTfobia. E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, que aí ainda entra o machismo. Né? Que assim, o machismo associado à ideia do ativo e do passivo, né? De o passivo sendo a mulher submissa e tudo mais.
em uma relação sexual, o ativo chegou para mim e disse assim, mas como você não tem a camisinha? Como se fosse a responsabilidade do passivo, como se fosse a responsabilidade da mulher, quando dizem assim, os homens héteros cis, né? Você não usou a pílula do dia seguinte, você não está tomando anticoncepcional, né? Então, assim, cara, joga no bolo tudo que é preconceito, né? Sorofobia, LGBTfobia, machismo. O que é que rola, assim, né? Como é que é... Por que eles andam tudo junto, isso, assim? Qual é por que é que tu acha que isso está interligado, essas três coisas, no caso, a sorofobia e a LGBTfobia, especialmente? Porque, na verdade, eu acho que é tudo uma coisa só. Eu acho que tudo isso a gente pode colocar no bolo das opressões do patriarcado, né? Tem muita gente que, inclusive, não vai concordar, e eu sinto muito para vocês que não concordam. Sinto muito mesmo, né? Porque vai demorar mais ainda para vocês conseguirem se libertar dessas opressões. Mas para a gente que começa a entender que essa estrutura patriarcal, ela define a sociedade num formato de pirâmide, onde no topo da pirâmide você vai ter homens brancos, héteros, cisgênero, ricos, com mais de 50 ou 60 anos de idade, que detém o poder econômico. E que aí essa pirâmide vai descendo para outros tipos de homens, vários tipos de homens, até chegar do meio para a base da pirâmide, aí vão ser todas as mulheres, todas as formas de ser mulher, etc. e tal, de todas as raças, todas as coisas. E para cada um desses grupos da pirâmide vai surgindo preconceitos, né, vão se adicionando, né, manifestações dessa opressão do patriarcado, que lá em cima não vai ter nenhuma opressão contra eles. Na verdade, tudo que vai ter vai ser status positivo. Tipo, é o velho da lancha, né? É o gostosão, né? É o pode tudo, sugar daddy, etc. Vão ser sempre coisas bacanas lá em cima. DILF, né? Que agora surgiu essa expressão do DILF. Eu não conhecia. DILF, o que é DILF? DILF é a sigla para Daddies I Have Like Fuck, ou seja, papais com quem eu gostaria de transar. Ah, tá. Meta de vida. No pornô você procura lá no pornô as MILFs, que é a mesma coisa, só que Mothers I Have Like Fuck, né? As mulheres mais velhas com quem os caras procuram ver filmes de mulheres mais velhas, e aí para os homens surgiu agora o DILF. Né? Então, é sempre coisas positivas. E aí o patriarcado vai adicionando, aí vem racismo, vem LGBTfobia, vem sorofobia, né? Porque tudo isso são formas de manter as pessoas que estão em outras posições da pirâmide para que as impeçam de chegar ao topo da pirâmide. Então, a gente precisa oprimir, a gente é formado e formade para oprimir outros grupos para a gente conseguir manter os que estão lá no topo da pirâmide lá em cima. Quando a gente começar a entender o quê? Se eu não sofro sorofobia, então o pessoal da sorofobia está aqui abaixo de mim. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar o pessoal que sofre sorofobia para a gente poder caminhar junto. Porque aí a gente vai fazer o quê? A gente vai enfrentar a LGBTfobia. Aí a gente vence a LGBTfobia, aí a gente sobe, aí a gente vai lutar com as mulheres contra o machismo. Aí a gente sobe, aí a gente vai chegando lá no topo da pirâmide. E aí depois a gente vai inverter essa pirâmide. Filha de uma égua. Essa pirâmide infeliz. Ai, tamo junto, total. Tamo junto. Fazer a revolução, né, Silvinha? Fazer a revolução, né? As gays, as bi, as trans, as sapatão, estão tudo organizada para fazer revolução. Total. E é isso. Então, essa ligação da sorofobia, LGBTfobia, ela por enquanto existe, mas a gente está fazendo a nossa parte para diminuir isso. Eu não tenho dúvidas que com
poucos meses, ou no máximo no cenário mais pessimista, com poucos anos, a gente vai conseguir esclarecer a população de que não existe uma ligação direta entre ser soro positivo e ser uma pessoa LGBT+, assim como a gente também vai explicar que nas escolas a gente não quer kit gay, a gente não quer mamadeira de piroca, a gente não vai tornar as escolas em fábricas de LGBT+, né? Infelizmente, mas a gente não quer isso, a gente não quer isso, a gente gosta, pode não parecer, galera hétero, mas a gente gosta de vocês também, a gente tem empatia por vocês também. Eu tenho até amigos héteros. A gente tem até amigos que são héteros, mas a gente não quer ditadura, domínio, nada disso, a gente só quer que todo mundo viva bem, que a diversidade ela possa viver em harmonia. É isso que a gente quer. Eu disse uma vez numa participação de um evento, diga assim, que eu, às vezes parece que eu coleciono minorias. Eu digo viado, macumbeiro, de esquerda e agora meus amigos todos. Mas é assim, quando a gente para se analisar, a gente nós somos figuras que representam várias minorias. Várias. É porque a gente não se percebe. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher de pele branca, mas o meu cabelo é crespo, que é uma herança das minhas antepassadas, né, que são negras. Né? A minha mãe ela é uma mulher negra, minha avó é uma mulher negra, minha bisavó foi escrava. Né? Então, a gente tem isso daqui. Então, eu já fui uma vez, uma pessoa já disse assim, por que tu não bota um martelo para prender teu cabelo, para ele não ficar assim, arrupiado? Ou seja, foi ali uma manifestação de racismo, né? Que eu, mesmo sendo uma mulher branca, eu passei por essa experiência, não da mesma forma como uma pessoa negra. Sim. Mas eu coleciono, por causa do meu cabelo cacheado, uma opressão que não me cabe. Então, eu não vou lutar contra o racismo por causa disso, vou lutar sim. Tudo que a gente puder destruir, qualquer tipo de preconceito, a gente vai tentar, né? É isso. Vamos encerrando, né? Silvinha, eu queria passar assim, muito tempo conversando contigo. Eu incrível. Também, eu amei. Foi incrível a associação que você fez, a tua vivência, essa questão de tu colocou, de como você é associada, né? Por ser mulher trans e tal, por ser mulher travesti e botar como, tem HIV, vamos botar. Gente, realmente é uma realidade, né? Dos homens gays também e tal. E a gente encerra, né, Márcio, assim, no próxima sexta-feira, obviamente, né? Que é sextou com Próxima sexta a gente se encontra. Isso. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? O Instituto Saile, o Consciência Positiva. Coletivo Consciência Positiva. E mais uma vez agradecer à equipe da Juve TV, que vai também estar colocando esses podcasts online, né? A gente vai estar em várias plataformas aí. E também agradecer a Rede Cuca e a Silvinha por estar vindo. E deixa teu arroba, Silvinha, pra gente. Deixa teu arroba aí pra galera. O pessoal tá te seguindo, né? Você aqui em Fortaleza já reina, mas a gente vai ganhar o mundo com esse podcast. Isso aí também. Vamos sim, gente. O meu arroba é Silvinha Cavaleire com 2 L's. Arrasou. Pois sigam que ela é fantástica. Pois beijo, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau.